Aí vamos para maceração. Então, a uva foi esmagada ou não, foi desengaçada ou não, ela foi para os tanques. Essa uva já está lá de um jeito ou de outro nos tanques. Mas como é que eu faço se ela não foi desengaçada, não virou líquido, vou bombear a uva inteira? Isso não dá muito certo. Aí tem que ser, de alguma forma ou de outra, carregá-la para lá, seja com um guindaste, só chamar de aranha, aí, uma estrutura que sobe um recipiente, um vagonete com os cachos inteiros e depois abre e cai no tanque. Pode estar com a recepção mais alta, recebendo nessa vagonete, empurrar para a porta do tanque e para a boca do tanque, né, superior, e derrubar as uvas lá dentro e por aí vai. Tem diversas situações. A Miolo, por exemplo, tem um andar pavimentado para poder fazer esse tipo de operação com a boca dos tanques. E outros lugares tem uma grua que fica levando esse tanque de um tanque para o outro, onde também tem uma certa passarela para as pessoas poderem operar. Vejam que isso sempre dificulta mais. É muito legal, faz vinhos interessantes, mais refinados, mais cuidadosos, mas é claro que dificulta, é claro que onera e é claro que traz mais complexidade para a operação. Em outras palavras, nunca uma grande empresa vai poder ter esse proceder para 100% das suas coisas. Você quer ter interesse, volto a dizer, porque grande parte do que se toma aí é um vinho que não tem grande valor agregado e aí ninguém vai te pagar por ter esse refinamento. Mas na Europa eles devem fazer isso. Na Europa eles têm colheita mecânica para a maior parte dos vinhos de grande consumo. E aí elimina inclusive essa possibilidade. A uva já chega lá esmagada. Importante dizer, antes que a gente passe para a maceração, que quando a gente tem colheita mecânica, a gente acaba tendo que ter essa estrutura de lagar, basicamente porque a gente não consegue jogar a uva inteira dentro de rolos. Teria que ter uma estrutura enorme e tal. Provavelmente teria alguns problemas aí quando aumenta a escala de acabar diminuindo a qualidade à medida que nem sempre tu consegue controlar todas as variáveis. Então, isso é bastante útil, essa estrutura de lagar para uvas colhidas mecanicamente. Eu acho que um exemplo aqui no Brasil bem claro disso é a Almaden. A Almaden, o recebimento das uvas com colheita mecânica, chega aí em grandes lagares e vai passando para o esmagamento à medida que vai tendo vazão. Aí nós temos que falar sobre maceração antes de falar de fermentação. Não antes da fermentação, que é uma possibilidade, mas antes de falar da fermentação. Por quê? Porque a maceração não é a fermentação. Aliás, a primeira coisa que a gente tem que dizer, maceração é igual saquinho de chá na água quente. Tá? Não é esmagamento, não é trituramento da uva para extrair. A gente tem muito essa ideia de maceração, mas maceração de fato é a extração em meio líquido, é a difusão dos compostos em meio líquido. Então, não pensem em um esmagamento e uma coisa bruta. A maceração, para a nossa realidade, é a difusão simples aí dos constituintes das cascas para o líquido. E aí, outra coisa que a gente tem que falar, que era o que a gente iniciou conversando, é que maceração normalmente acontece junto com a fermentação alcoólica, porque aproveita o movimento do gás carbônico e sucessivamente afunda as cascas e elas sobem novamente, mas ela não é uma etapa dependente em essência da fermentação alcoólica. Ela pode ser feita separada, ela pode ser feita antes, e ela pode ser feita somente antes, em alguns casos específicos, aí, como termovinificação e maceração carbônica, como a gente já vai ver, e ela pode perdurar após a fermentação. E aí é claro que ela vai ter que acontecer durante a fermentação, né? Você não consegue cancelar ela e reativar, mas a fermentação acabando não significa que a maceração acabou. Significa que pode ser uma possibilidade, mas que você pode fazer macerações pós-fermentativas. Inclusive, na nossa realidade, é quase que uma receita de bolo. 5, 7 dias de maceração, que é o tempo que dura a fermentação. E normalmente não tira antes da fermentação alcoólica acabar, pode, não teria problema nenhum, mas não faz isso para não precisar passar um vinho para um recipiente ainda fermentando, deixar terminar a fermentação e fazer uma nova trasfega, né? Fazer uma passagem novamente do vinho para outro recipiente.
Então, o vinho comercial provavelmente ele vai sempre fazer essa forma, esse protocolo aí, né, de deixar chegar a densidade ali abaixo de 1000, máximo 1010, às vezes ali quando está aproximando a 1000, que a fermentação está quase acabando, faz a prensagem e trata e põe o vinho, e aí ele já está fermentado e não precisa ficar aí tendo uma etapa de terminar a fermentação com somente o líquido. Então isso é inclusive um dos motivos que se prefere a fermentação durante toda a maceração, perdão, durante toda a fermentação nos vinhos mais comuns. Mais comuns digo, os vinhos standard, nada, não estou falando de barato, caro, mas sem grande diferencial. Coisas que a maceração se beneficia na fermentação alcoólica. O aumento da temperatura, e a gente vai ver que temperatura, embora tudo, né, como qualquer coisa aí na química e na bioquímica, tudo quanto mais quente, mais acontece rápido, mais acontece com vigor. E a gente tem a extração da cor maior em maiores temperaturas, sobretudo da cor. Taninos também, mas a cor tem uma extratibilidade maior ligada à temperatura. Por isso que existe a termovinificação, que a gente vai ver posteriormente. Depois também a gente se beneficia do aumento do teor de etanol. A gente sai de 0 e vai parar ali em 12, 13, e essa maior quantidade de etanol, a gente sabe que o álcool é um solvente, ajuda na extração de compostos fenólicos. A cor, as antocianinas, que são os compostos de cor, também são compostos fenólicos, mas não tem relação com os taninos. Eles até se ligam para fazer compostos mais estáveis, a cor manter por mais tempo, sobretudo com microoxigenação nas barricas, mas cor e tanino são coisas diferentes. Ou seja, eu posso fazer uma vinificação objetivando tirar mais cor e pouco tanino, fazer um vinho jovem e colorido, e eu posso fazer uma vinificação pensando em extrair mais taninos, não importando muito com a cor, porque provavelmente vai ter uma extratibilidade suficiente. Mas é importante dizer isso porque muitas vezes, e aqui a gente faz um parêntese para dizer que é um erro se falar quais são os vinhos que têm mais taninos, são os mais coloridos. Não é. Quase sempre os vinhos mais tânicos são os mais coloridos, tá aí Taná para mostrar isso, mas que é uma variedade extremamente colorida, extremamente tânica, mas um composto é uma coisa, outro composto é outro, não tem relação, é um erro dizer que isso é uma relação, é uma tendência, mas não é uma relação. Então, né, ser uma verdade parcial e possível, algumas vezes não a faça uma verdade universal. E outra coisa que a gente tem aí proveito quando faz a maceração paralela à fermentação alcoólica, o movimento natural da fermentação alcoólica. A gente tem lá o tanque e a gente tem a fermentação, né, produzindo etanol e gás carbônico, e esse gás carbônico vai, evidentemente, e gerando calor, não vamos nos esquecer disso, e esse gás carbônico, claro que ele vai se desprender. E aí, o que ele faz? Ele está sendo feito aqui pelo meio do líquido todo, na verdade, toda a superfície. Esse líquido está ali com cascas, vou dizer aqui com um Czinho, assim, né, o bagaço da uva, e esse gás vai para cima. Ele sai ileso? Não, ele leva todas as cascas aqui para cima, e aí a gente tem elas concentradas aqui. O que acontece quando elas concentram aqui? Primeiro, esse tanque não pode estar fechado, ou ele explodiria, né, com o gás carbônico sendo aprisionado. Então ele tá aí com ar atmosférico. E ele nunca está cheio porque a uva vai inchar, vai subir o chapéu e a gente precisa fazer as remontagens, então isso aí evidentemente não seria uma coisa lógica do ponto de vista operacional. Então esse tanque tem uma superfície de contato com o oxigênio, né, com ar atmosférico, né, que tem bastante oxigênio, bastante perigosa. A gente algumas vezes na fermentação precisa fazer uma oxigenação do mosto para que a levedura produza ergosterol, que é basicamente o composto que faz ela suportar o álcool, mas também para fazer o metabolismo de aminoácidos e para se manter viável e para não trazer desvios como ácido sulfídrico, que é aquele cheiro de ovo podre que fica que acontece em alguns vinhos e que inclusive quando acontece a remediação
rápida é oxigenar para desfazê-lo em de H2S e tirar o cheiro ruim. Mas, nesse caso, o oxigênio está assim, bem em quantidades muito altas, numa porção desse sistema de fermentação bem específica, que é a casca, né, que é o bagaço, que está cheio de quê? De tudo que é micro-organismo. Essa uva não foi pasteurizada, não foi esterilizada, e ela vem com tudo. E aí, se a gente adicionar leveduras para fazer a fermentação, ou se não adicionar, a fermentação acaba acontecendo com as que estão na casca. E quando a gente adiciona, esses micro-organismos continuam ali. Só que provavelmente eles estão amuadinhos porque um outro está bem ativo, acaba tendo alguns efeitos aí de antagonismo, e só que não, eles continuam lá. E as bactérias acéticas também estão ali. E aí o que a gente tem? A maior concentração aqui, né, que é onde tem o sólido, oxigênio para caramba, um avinagramento localizado aqui, que prejudica a qualidade do vinho. Então, esse é um dos motivos que a gente não pode ter esse chapéu quietinho lá, a gente vai ter que fazer as remontagens, misturar o líquido com o sólido, ou quebrar essa camada, esse chapéu que a gente chama de partes sólidas, e difundi-lo no líquido de novo. Então, o gás carbônico faz as cascas ficarem aqui. A gente tem que, uma das desvantagens é a oxigenação. Sai gás carbônico, sai, mas tem oxigênio ali, permitindo que seja feita aí o avinagramento efetivamente, né? A oxidação aí por via de bactérias acéticas. E aí por isso que também é importante saber o que é uma acidificação. Saber que isso pode acontecer durante a fermentação alcoólica, que é feita por leveduras. Mas volto a dizer, isso aí não são coisas amarradinhas ali. Fica quieto, só quem está trabalhando é levedura. Não. Essas coisas acontecem, podem ou não acontecer, e se acontecem, podem acontecer juntas. E aí a outra vantagem é que, claro, quando você deixa essa casca toda em cima, a tua superfície de contato é menor. Quando você dissolve isso aqui no mosto todo, mais extração você tem. E aí tu aumenta a tua extração. O que faz com que para grandes vinhos você faça mais extrações, para uvas mais maduras e com vinhos com mais potencial de envelhecimento você faça aí mais remontagens. E para outros você faça menos, o suficiente para não deixar esse chapéu parado lá. E o interessante é que daí quando você quebra esse chapéu, vão ter ciclos sucessivos de ele voltando, sai quebrando e ele voltando, e assim vai. Por isso que esse movimento da fermentação alcoólica auxilia na maceração. Quando a gente faz maceração pré-fermentativa, a uva fica paradinha. Não tem, ela fica ali basicamente no seu lugar, aonde está. E a pós-fermentativa também. E aí só se você fizer movimentação com bombeamento. E movimentação com bombeamento você pode fazer antes da fermentação. Que aí o que incorpora de oxigênio acaba sendo irrelevante e utilizado aqui na fermentação. Após a fermentação você começa a ter problema. Pode aí trazer acidificação, pode trazer oxidação, e aí tem que ficar quietinho. Por isso que essa etapa da fermentação acontecendo paralela aí à maceração, ou da maceração acontecendo, né? Porque o processo-chave é a fermentação, né? O que acontece em paralelo é a maceração, botando as coisas na devida ordem. É interessante por isso, porque você tem um bom mecanismo natural de extração de compostos das cascas. Então, para a gente ter uma ideia, isso aqui fica duro, tá? Porque se você tentar afundar com a mão ali num tanque grande, se fizer em casa, tem uma superfície menor, né? Mas se isso aí se for num tanque em fermentação, vou ali afundar, vai botar a mão, não consegue. E outra, é um paredão alto e pesado e cheio de gás pressionando para cima. Isso vira uma certa rolha de cascas, né? Rolha de bagaço. Vai tirar a amostra, normalmente a gente pega ali uma haste, um recipiente que coleta na ponta para pôr isso aqui dentro. Senhor, era difícil, assim.
Às vezes alguns não conseguiam, daí eu tinha que a gente, fulano, você consegue, vem cá, ajuda lá, daí afunda. Por que eu digo isso? Porque de fato isso aqui fica bem compacto, e é mais um motivo que precisa ser quebrado, e com algum vigor, inclusive. Isso aqui é gás carbônico, e aqui é, enfim, uma vinificação em barrica, aí, como se fosse uma vinificação integral. E mais uma vez, isso aqui parece, quer ver uma coisa que é interessante? A gente consegue, olhando assim, ter uma ideia que isto aqui é uma fermentação mais de começo e isso aqui provavelmente é uma fermentação que já está mais adiantada. Por quê? Olha o branquinho da espuma aqui, olha o roxinho da espuma aqui. Necessariamente, não, eventualmente pode ser a questão do tempo de extração, não, desculpem, de variedades tintórias, variedades que têm mais cor desde sempre. Mas pelo vigor da fermentação e pelo roxo da espuma, provavelmente esse vinho aqui está do meio para o fim da fermentação, aqui está ali primeiro, segundo dia. Aproveitando para falar aqui, também a adição do SO2 ajuda. Eu lembrei de SO2 por dois motivos. Primeiro, para lembrar que ele ajuda a modular a fermentação, fazer com que ela transcorra com um micro-organismo ou com alguns, mas que me interessem mais, que não desviem a fermentação alcoólica. E, além disso, evita grandes oxidações. Por isso que a gente costuma usar o SO2. Lembrando que algumas leveduras em vinificações espontâneas, né, em fermentações espontâneas, acabam produzindo compostos que não são muito legais para a saúde, não se fala muito disso, é uma coisa que a gente deveria falar mais, que a gente acaba caindo numa lógica que não é bem verdadeira, de que é melhor intervir menos, que quanto mais natural, melhor, mas várias coisas naturais não são boas. Cobras são naturais, têm seus venenos naturais e não é um procedimento normal a gente ficar se entregando ali para as cobras e se envenenando. Entre várias coisas, né? Eu dei um exemplo extremo aí, mas tem diversos alimentos que têm compostos venenosos, tem diversos vegetais que são naturais e não são comestíveis por terem compostos que trazem problemas para a saúde. E a fermentação de o metabolismo de alguns micro-organismos pode trazer aí ocratoxina A, aminas biogênicas, que às vezes são muito piores que o SO2, que nas doses preconizadas legalmente ajudam a combater esses micro-organismos e não fazem essa dose em si um grande estrago na tua saúde, ou melhor, não fazem estrago nenhum. E às vezes, parecido com que a questão do metanol nas variedades americanas, se comete essa questão assim de dizer, nossa, faz mal para a saúde. Mas para tu tomar o suficiente, trazer uma dose ali que vai te trazer dano, o teu fígado já está detonado de etanol, né? Então, há de se ter um pouco de cuidado com isso. E eu lembrei de uma outra questão aqui, sobre SO2, vou fazer um parêntese, não estou falando de vinificação em tipo, estou falando quando a gente faz aquele suco pelo processo Flanzy, fica com um aspecto semelhante a esse, com exceção de que as cascas ficam esbranquiçadas, acinzentadas, e a cor do suco é essa aqui, tá? É essa cor fosca. E ele está riquíssimo em cor, só que a cor interage com o SO2, desaparece nas doses, vamos lá, nas doses para vinificação, para conservação de suco de uva, como sulfitado, não como suco de uva para tomar. Ele acaba escondendo a cor, isso é uma propriedade reversível que tem o SO2. E adição no vinho também pode acontecer. Algumas vezes, quando você recém adiciona, você percebe que o vinho dá uma certa modificada em cor, até que ele se dissolva no recipiente todo. Mas nas doses para vinho tem uma ação irrelevante aí, quando bem administrado. Aqui aspectos da remontagem. Isso aqui é o que a gente chama de uma remontagem em aberto. O que é uma remontagem em aberto? Talvez seja mais fácil dizer o que é uma remontagem fechado antes. A gente não teria esse balde aqui, que a gente chama tecnicamente de mastela, que isso é uma foto da Itália, normalmente no Brasil isso é de inox. E bem antigamente era de madeira. Aí nós não teríamos a mastela aqui, nós teríamos essa mangueira direto aqui, bombeando para cima do tanque. E aí fazendo essa remontagem sem a aeração, que a gente chama de remontagem fechada. Isso é uma remontagem aberta. Por quê? Porque passa antes por um recipiente para fazer oxigenação, para passar de novo lá para cima. Qual a vantagem? Qual a desvantagem? Por que não faz tudo do mesmo jeito?
porque principalmente no início da fermentação é importante aportar oxigênio para alguma taxa maior de reprodução de leveduras e, sobretudo, alguns não gostam muito dessa história de reprodução, porque quando ela está em meio fermentativo, ela já está aí se reproduzindo de forma assexuada, portanto não interessaria oxigênio, que seria o que faria o metabolismo sexuado, mas certamente pela viabilidade da levedura ser maior durante a fermentação. Acaba formando mais ergosterol, que é um poliálcool que ajuda a seletividade da membrana e ajuda a aguentar o tirão, vamos dizer assim, do etanol, que é tóxico e que pode desnaturar a membrana da levedura. Quando desnatura, ela começa a não ser seletiva e ela morre porque se intoxica. E aí é importante promover oxigênio para aumentar a produção de ergosterol e deixar a levedura mais viável. Isso aqui, gente, fermentação sai gás, efetivamente. Dá uma olhada como é que fica o aspecto de uma remontagem, quando o chapéu está bem quebrado, quando o líquido fica ali largando bastante gás, que fica essa certa espuma. E sai um cheiro sufocante, que é gostoso, mas que sufoca. E diga-se de passagem, como tem nessa cena aqui, isso aqui é um pigeage, antes eu vou falar da cena e depois eu continuo com o que eu queria. Isso aqui é um pigeage, que pode ser feito com uvas esmagadas ou com uvas inteiras, em que a gente faz a remontagem esmagando, a gente vai falar disso mais adiante. Esmagando não, mas quebrando esse chapéu e afundando ele no líquido. Mas eu falei e olhei para a cena, porque eu falava do gás, é uma cena muito legal para morrer. Tá? E é de se ter um certo cuidado com isso. A gente, quanto mais vai trabalhando, mais vai criando confiança, e aí é que as coisas acontecem. As coisas não acontecem quase sempre os acidentes não acontecem com as pessoas que começam, acontece com as pessoas que estão há muito tempo fazendo. Elas começam a ganhar confiança, não precisa mais de equipamento de proteção, eu sei que eu não vou me sufocar, e aí quando vê, tô com a cara no tanque, sufoca, cai, e aí é uma morte silenciosa e que ninguém vê. E não é incomum em vinícola, tá? Já aconteceu no Brasil inúmeras vezes, e eu vou te dizer que na última década eu tenho certeza que 2. Não vou falar em as situações específicas, as 2 no Rio Grande do Sul e com mortes, tá? Efetivamente. E é uma coisa bem lamentável. Então, se alguém for trabalhar com isso, ou se for visitar lá e acabar ficando sozinho na cantina e resolver fazer graça e cheirar, porque tem um cheiro gostoso de fermentação ali, esse cheiro, às vezes até arde o nariz, assim, de tão forte a presença do gás carbônico, mas que bom quando arde, quando a gente não percebe e cheira, a gente, né, pode perder a consciência e as consequências daí para diante podem ser mesmo nunca mais sentir cheiro de mosto fermentando, nem outros cheiros. Talvez só para deixar bem claro, né, o tipo de maceração faz diferença na extratibilidade, mais ou menos seletiva, a quantidade de vezes que você faz aí algum procedimento de remontagem também faz diferença, e isso quem escolhe? O produtor, com base em quê? Na capacidade da uva, no vinho que quer produzir. Quanto mais a uva está madura, mais eu posso extrair coisas dela, tem coisas interessantes para ser extraídas, perdão. E quanto mais longevo é meu vinho, mais eu tendo a fazer mais macerações e fazê-lo um grande vinho. Dificilmente a gente deixa o potencial da uva para trás, a gente sempre tenta, a menos que a gente tenha assim, um público muito claro para vinhos mais jovens, toda vez que a gente tem potencial, a gente aproveita ele ao máximo. E, inclusive, isso faz com que as melhores safras tenham a maior parte dos vinhos tintos e para grande envelhecimento. É uma consequência clara disso.